Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Pedro, que gracinha, que é o nosso conjunto musical. A gente fica muito feliz e quando nós ouvimos essas músicas, os nossos corações se elevam e a gente lembra ali do rei Davi. O rei Davi, antes de ser rei, o rei era Saul, o rei dos hebreus. Ele era bastante perturbado, o rei era bastante perturbado. Era um médium e não sabia que era médium. E quando Davi, que era um garoto, um jovem, percebia que ele estava muito agitado, muito equivocado, ele começava a tocar cítara e acalmava o rei, Saul, porque acalmava os espíritos que estavam próximos a ele. Então, a boa música, ela tem essa condição de trazer serenidade aos nossos corações e trazer serenidade aos espíritos, porque sabemos que são muitos os espíritos que nos envolvem. E esses espíritos estão conosco de acordo com as nossas sintonias espirituais, as nossas ligações mentais, é que nós vamos atrair os espíritos, quer positivos, quer negativos. Então depende das nossas condutas, dos nossos pensamentos, da nossa vigilância, a atração dos espíritos. E nós formulamos votos que todos que ouviram essas músicas, encarnados e desencarnados, possam sair daqui elevados e as dificuldades que o texto do Evangelho muito precisamente trouxe hoje, falando sobre o homem no mundo. Nós tivemos um ano de muitas dificuldades nacionais, com as questões administrativas, com as questões políticas. Tivemos muitas dificuldades de ordem também internacional, humanitárias. Então, muitas vezes a gente fica com o coração entristecido de imaginar como são difíceis os relacionamentos, como existe às vezes a ausência da cidadania nas nossas vidas. Quando a gente vê esse texto, a gente vê também um balanço de final de ano e nós nos lembramos do apóstolo Paulo mais uma vez, quando ele se dirige à comunidade dos Coríntios e ele diz: tudo me é lícito, nem tudo convém. Então todas as coisas não são lícitas, não são permitidas. Nem tudo que é permitido nos convém fazer. Dentro da nossa família, conosco mesmo, na sociedade, na casa espírita, na comunidade de um modo geral, tudo eu posso, porém nem tudo convém. E quando nós colocamos o pensamento, a ponderação, e a doutrina espírita nos remete a essa ponderação, nós concluímos que muita coisa não compensa realmente fazer, porque nós vamos plantar e, por consequência, vamos colher também. Que as luzes do Natal nos tragam essas reflexões, mas que nos ajude à modificação das nossas condições intrínsecas de dentro de nós mesmos. Lembrando que Jesus, naquela afirmação trazida por Humberto de Campos, quando ele discorre sobre Simeão era um senhor que ficava ali às portas do templo de Jerusalém, juntamente com uma médium, que na época chamava-se profetisa, Ana. Quando ele vê aproximando Maria Santíssima e Jesus, bebê, nos braços da mãe, juntamente com José, formando ali a Sagrada Família, a família mais importante que a humanidade já conheceu, José, Maria e Jesus. Ele, quando vê aproximando aquelas três pessoas, ele começa a fazer as suas inquirições, quer dizer, as suas perguntas mentais. Aquele menino, se ele tivesse nascido na corte do faraó, que era o rei dos egípcios, se ele tivesse nascido na Roma dos Césares, se ele tivesse nascido na Grécia dos filósofos, e ele vai fazendo tantas e tantas perguntas de locais que Jesus poderia ter nascido, que as coisas para ele, Jesus, teriam sido mais fáceis. No entanto,
ele, logo depois que ele pega o menino no braço, ele diz que ele já poderia retornar ao plano do Espírito, porque que naquele momento ele havia conhecido a salvação. A salvação exatamente porque Jesus vem nos trazendo o sentimento do amor, esse amor que cobre a multidão dos pecados e que haverá de trazer a paz ao mundo quando todas as pessoas tiverem esse sentimento de amor e sentimento de perdão. Ele retorna ao plano espiritual, Simeão, e quando ele chega lá, ele se lembra que Jesus, quando ele fazia todas essas perguntas, Jesus batia com a mãozinha de criança, de bebê, no peito do lado esquerdo desse Simeão. E quando ele retorna já fazendo aquelas lembranças, tendo aquelas lembranças, ele conclui que Jesus havia vindo não para os potentados da terra, mas para o coração dos homens, para todos nós. E o coração do homem é aquele coração família, é aquele coração comunidade, é aquele coração que há de abranger toda uma sociedade, levando serenidade, paz, equilíbrio. Esses são os nossos votos de Natal, que todos tenham um Natal de muita singeleza, lembrando que Natal é o momento da singeleza. É Jesus numa manjedoura, que na verdade é um estábulo, aí colocaram um nome mais bonitinho, do mangiare, do latim, do italiano, e virou-se manjedoura, mas é estábulo mesmo. Muitos de nós, quando criança, tivemos natais também de muitas dificuldades, muitos sem dinheiro nenhum, sem presente, sem ceia, sem peru, sem outras coisas, mas era infalível nas comunidades, nas famílias católicas, a missa do galo. E a gente ia à missa do galo feliz e voltava a família unida, reunida, para continuar as orações em casa, ali no presépio. As coisas mudaram, mas muitos de nós ainda nos lembramos desses momentos e podemos voltar, trazer esses instantes para as nossas casas, eliminando muitas coisas que hoje conspurcam a sociedade, sobretudo no dia de Natal. O dia de Natal é dia de recolhimento, dia de oração, dia de unir a família, de assistir um filme, de estourar uma pipoca, de contar uma história, de lembrar quando era criança, mas sobretudo lembrar a figura de Jesus menino. Que Ele nos abençoe e que possamos todos dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Feliz Natal!